Pessoal, é um prazer enorme saudá-los aqui neste início de Painel WW, nossa segunda temporada, aqui na redação do Estadão. Dá outro clima, hein? Dá outro clima. Se bem que eu já trabalhei aqui um monte de vezes com isso daqui ao longo de 3 décadas, mudar muito, mas tem esse clima do Estadão que eu gosto. Vamos lá. 2 decisões importantíssimas do presidente da República mexem com a Lava Jato. 2 decisões de grande impacto político. Eu estou me referindo aos vetos que ele fez em relação à lei de abuso de autoridade aprovada na Câmara dos Deputados e a nomeação de um novo Procurador-Geral da República. Eu estou colocando esses 2 fatos, não só porque aconteceram no mesmo dia, eu estou colocando esses 2 fatos em perspectiva política pelo impacto que tem, sobretudo na relação entre a Lava Jato e seus expoentes e o eleitorado do próprio presidente Jair Bolsonaro, fora o funcionamento dessa instituição que se tornou tão vital na política brasileira, o Ministério Público, e também como é que fica, de fato, esta relação entre o mundo político, como que ele reage ao que a Lava Jato significou. Esse é o tema dessa edição do Painel WW. Conosco aqui 3 convidados, apresento começando por José Eduardo Faria, ele é chefe do Departamento de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da USP e é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O José Eduardo Faria também escreve para o jornal O Estado de São Paulo. Está conosco também Bolívar Lamounier, cientista político, diretor-presidente da Augurium Consultoria. Entre muitas atividades, Bolívar integrou a Comissão de Estudos Constitucionais de 85. Essa comissão preparou o anteprojeto da Constituição e é um fato importante que a gente tem que considerar hoje em relação ao que a gente acabou de dizer, nomeação do PGR e a lei de abuso de autoridade. Tem vários livros publicados o Bolívar e ele dá cursos pela internet, aí escreve também periodicamente no Estadão. O Rafael Cortez é o nosso terceiro convidado. O Rafael é doutor em Ciências Políticas e ele é sócio da Tendências Consultoria. José Eduardo Faria, em primeiro lugar, mais abrangente a pergunta. Qual é o impacto que você vê? Primeiro, a gente vai entrar nos aspectos específicos, mas eu vou pedir para você, em primeiro lugar, nos dar a sua opinião sobre o que você considera que é o impacto na política brasileira desses 2 fatos. O novo Procurador-Geral da República e os vetos do Executivo ao projeto de lei de abuso de autoridade que veio do Legislativo. Eu acho que os vetos, de alguma maneira, podem ser interpretados como uma postura bastante equilibrada do governo. Quer dizer, um governo que se caracteriza exatamente pela falta de senso, pela falta de equilíbrio. No caso dos vetos, o presidente agiu de uma forma um pouco mais sensata porque ouviu as 4 áreas jurídicas que o assessoram. E, de certo modo, preservou com isso o Judiciário, preservou com isso o Ministério Público e preservou principalmente os órgãos policiais. Por outro lado, na questão do procurador, o presidente dramatizou de tal maneira a escolha, teatralizou de tal maneira a escolha, que a imagem que passa é que o escolhido rastejou para chegar a esse cargo. E mais do que isso, o presidente mostrou que imagina que o Procurador-Geral da República seja uma dama num jogo de xadrez que ele pudesse movimentar livremente. Ele usou essa expressão. Quando, na realidade, a Procuradoria-Geral da República é um órgão independente do Executivo, e mais do que isso, o Procurador-Geral não tem essa força que o presidente Bolsonaro imagina ter. Nos casos mais comuns, os procuradores da República têm autonomia funcional. A força maior do Procurador-Geral da República, do novo, será quando ele trouxer para si os processos com político que tem um foro privilegiado. Então, por aí, quer dizer, eu acho que a questão dos vetos é uma questão que caminha numa linha razoável, preserva as instituições, e, por outro lado, este procurador, tudo indica que fez um discurso e foi colocado porque o presidente imagina que irá manipulá-lo. Fala-se que o novo procurador teria prometido destravar as liminares que estão segurando o Ministério da Infraestrutura e alguns programas de privatização de estatais. Foi destravar a economia. Para destravar a economia. Ele não tem essa autonomia. E tirar, digamos, o medo que boa parte do mundo empresarial tem da atuação do Ministério Público em relação a isso. Mas eu volto a essas questões mais específicas, queria dar oportunidade ao Bolívar e, na sequência, ao Rafael Cortez, de responder essa mesma pergunta inicial, Bolívar, a sua avaliação desses 2 fatos em relação à política brasileira. Eles mexem direto com a Lava Jato, mexem direto com o funcionamento, na relação entre as instituições.
Bom, na questão específica dos vetos, eu acompanho a opinião do Zé, não é uma área que eu acompanho de perto. Eu fico com a impressão de que é mais equilibrado do que o presidente Bolsonaro costuma ser, né? Eu acho que eu fico com essa opinião até... É que há um jogo de pinças vindo de vários lados para liquidar a Lava Jato, me parece inteiramente óbvio, né? E quanto tempo isso vai levar, qual vai ser o alcance desse jogo de pinças, nós não sabemos, me parece bastante óbvio, né? Um indício muito claro disso é que o presidente Bolsonaro, dia sim e outro também, dá uma rasteira do Sérgio Moro, no ministro da Justiça. Então, é mais do que evidente que há um movimento de empurrar para trás, de fazer rolar para trás aquela tentativa iniciada em 2015 de combater a corrupção de colarinho branco, a corrupção de larga escala no Brasil. Eu talvez esteja sendo pessimista demais. Você vê esse projeto, essa lei, na verdade, aprovada pela Câmara dos Deputados de abuso de autoridade, como parte dessa reação do mundo político? Não necessariamente. Não necessariamente, mas eu acho que há um jogo de pinças, né? O presidente provavelmente quis ser mais equilibrado, porque o Congresso atual não é facilmente manipulável por ele, né? Ele não tem uma liderança congressual, não tem os mensalões, não tem os instrumentos comuns de fazer valer o seu poder sobre o Congresso. Ele não ia querer enfrentar uma rebelião no Congresso. Ele está enfrentando pequenas rebeliões, demissão coletiva de subprocuradores, coisas assim. Mas até aí eu acho que entendo bem. Agora, a destravar a economia, aí nós temos uma questão, digamos, uma mega questão, né? Porque o que o presidente e o seu ministro da Fazenda fazem com uma mão, ele desfaz com a outra mão. Todo dia tem uma declaração, né, que deixa a impressão de que eles não sabem em que mundo vivem, né? Eles parecem desconhecer que o mundo hoje não é mais... As comunicações hoje não se fazem mais pelo telégrafo, pelo cabo submarino, né? Elas são velozes. Instantâneas. Né? Então, qualquer bobagem, qualquer coisa insultuosa que é dita aqui de manhã é manchete na Europa à noite, né? E em cada país da Europa, certamente nós vamos ver pressões para que produtos brasileiros não sejam adquiridos. Eu volto a esse assunto um pouquinho depois, Bolívar, só para a gente ficar um pouquinho nesse eixo inicial, que é ver qual é a consideração que vocês fazem, a sua vez agora, Rafael Cortes, do impacto que essas duas decisões tomadas pelo presidente da República, chefe do Executivo, têm na relação dele especificamente, com o Legislativo. Quando ele veta um projeto de lei que veio do Legislativo, ele está, de certa forma, comprando uma briga com o Legislativo. Como é que essa briga prossegue? É a minha pergunta a você. Segundo, quando ele nomeia um Procurador-Geral da República, ele está se dirigindo, através dessa nomeação, diretamente ao que foi até aqui a campanha anticorrupção, que tem um enorme respaldo popular e tem na figura do ministro da Justiça dele o homem mais popular do governo. Olha, William, acho que tem um problema político e institucional. E em ambos os casos, acho que a gente não consegue entendê-los bem se a gente não fizer referência a um movimento de perda de popularidade muito intensa do presidente Bolsonaro, de um lado, e também o desgaste em torno da Operação Lava Jato, que apareceu por conta da divulgação das mensagens pelo Intercept. No plano institucional, me parece que é um problema, digamos, de readequação, digamos, do mundo político ao que foi a Lava Jato. Então, acho que uma série de, não só o projeto de abuso de autoridade, mas tem uma série de decisões institucionais que, de alguma maneira, vão na direção de tentar equilibrar esse jogo de forças, né? E isso se junta com um problema político, né? Qual seja, né? O presidente Bolsonaro se alimentou desse discurso, né, enquanto candidato, e que uma vez, quando assume o poder, ele começa paulatinamente, digamos, a se afastar, ou digamos, as necessidades do exercício do mandato, né, afastando um pouco desse... Ele fica muito bravo quando alguém diz que ele se afastou do Sérgio Moro. Ao contrário, ele passa a mão no ombro do Sérgio Moro, chama ele de patrimônio nacional e põe ele do lado dele, por exemplo, na última live que ele fez na quinta-feira dessa semana. Mas acho que é muito mais estratégico, né? Se a gente pegar as grandes agendas que supostamente o Moro iria tentar implementar quando sai da magistratura para o governo, poucas tiveram destino positivo e quase sempre sem muito esforço do próprio presidente. E aí o irônico disso tudo
é que no momento de perda de popularidade do presidente, ele parece repensar essas cutucadas, esse distanciamento com o ministro Sérgio Moro, que a despeito desse desgaste que a gente viu por conta das mensagens, ainda tem um capital político pessoal muito alto, eventualmente até mais alto do que o próprio presidente. A questão do veto, me parece que no plano político é algum sinal para acomodar, mas por outro lado, como é difícil jogar os dois jogos juntos, teve uma questão que pode gerar alguma tensão novamente por meio da escolha para a Procuradoria-Geral. Faria, eu vou ficar um pouquinho só agora, fechar um pouquinho o foco da lanterna, um pouquinho mais nessa questão da Lava Jato e se procede a gritaria de boa parte dos expoentes da Lava Jato em relação tanto ao projeto de lei de abuso da autoridade quanto às interferências do presidente em alguns órgãos de investigação e controle. Receita Federal, COAF, Polícia Federal. Procede, do ponto de vista de quem até aqui esteve na linha de frente da Lava Jato, o temor manifestado de forma na gritaria, que a Lava Jato está acabando? São duas coisas importantes. A primeira delas é que, de fato, do ponto de vista das instituições, na área investigativa, o presidente desmontou. E o pessoal da Lava Jato, quando critica o presidente, tem uma parte de uma premissa, quer dizer, qual é o interesse do presidente ao desmontar desde COAF, Polícia Federal e coisas do gênero. É a figura do filho dele, Flávio, vinculado às milícias. Quer dizer, sabe-se que há uma vinculação, as investigações estavam em curso e tudo indica que essas investigações vinham crescendo e tirando a segurança do presidente. Então ele reagiu preventivamente nesse sentido. A segunda questão diz respeito ao futuro da Lava Jato. São duas coisas também importantes. A primeira delas é que a Força-Tarefa de Curitiba e ao pessoal da área do Judiciário, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, já praticamente vinha, não digo esgotando, mas vinha num trabalho bastante acelerado. E esse trabalho, mais dia menos dia, iria acabar e esses processos iriam ser transferidos por meio de recursos ao Tribunal Federal da 4ª Região. Então é preciso não confundir, subindo. Eles não poderiam, a gente não pode cometer o erro de achar que eles estão acabando. Não é isso. Há um momento, sim, que o trabalho técnico deles vai acabar. Virão os recursos, vão os recursos para o Tribunal Federal da 4ª Região, depois para os tribunais superiores. O que você tem é a possibilidade de, a pretexto de coibir os excessos da Lava Jato, neutralizar as outras variáveis da Lava Jato, a Lava Jato de Brasília, a Lava Jato de São Paulo e a Lava Jato do Rio de Janeiro, que elas estão mais atrasadas. Não é? Então tem todo um jogo político por trás e a gente tem de fazer uma leitura com algum cuidado para não tomar pelo valor de face o que os advogados dizem, o que os próprios juízes dizem. É um jogo muito pesado. Bolívar, a gente tem, nas palavras do Faria, uma apreciação das questões jurídico e técnicas ligadas à atuação da Lava Jato. O que eu queria pedir a você é a sua avaliação da questão política em relação à Lava Jato. É impossível explicar a eleição de Jair Bolsonaro, por exemplo, sem o impacto dessa grande onda anticorrupção e o respaldo popular que ela teve. Que papel político ela tem ainda hoje? Eu acho que é uma parte importante da equação, é claro que é, mas analisado de uma maneira mais próxima, eu entendo que os fatores decisivos da eleição do Bolsonaro foram, primeiro, o antipetismo. Desculpa, eu quero corrigir minha formulação. Eu disse, é um dos grandes fatores. Não estou dizendo que foi o único, não, um dos grandes. Claro. Mas eu diria, primeiro o antipetismo, e em segundo lugar, o fato de ele encarnar uma agenda, um espírito contra a modernização, contra a liberação dos costumes. Isso pegou muito forte no eleitorado. Então, a questão da corrupção pesa, mas, no meu ver, pesa muito menos. Principalmente no eleitorado de baixa escolaridade, do que nós imaginamos. Então, não me surpreende, não me parece estranho que ele queira ou possa deixar de lado essa questão e dar rédea solta a todas as forças que o cercam e que querem enterrar a Lava Jato de alto a baixo. Né? Eu acho que isso é perfeitamente concebível. Jair Bolsonaro... Deixa eu só te provocar, então, no raciocínio. Se você fosse o marqueteiro do presidente Jair Bolsonaro, é uma provocação ao seu raciocínio. Você teria dito, ou eu li assim, o que você acabou de dizer, você, se fosse marqueteiro do Jair Bolsonaro, você teria dito para ele neste momento o seguinte: presidente, não se preocupe tanto com essa questão da campanha anticorrupção, porque isso não é bem o que movimenta um eleitorado onde você, de qualquer maneira,
tem uma penetração um pouco menor. Exatamente É possível você prosseguir e ser pintado aqui e ali pela imprensa como alguém que está andando contra a Lava Jato, e isso não trará a você, presidente, grandes prejuízos do ponto de vista político-eleitoral. Eu entendi corretamente? Entendeu? É exatamente o que eu diria. Eu diria duas coisas. Primeiro, não compre essa briga de maneira tão virulenta, tão furiosa. Também não compre a briga em torno de valores conservadores. A última coisa que um país, à beira do abismo na economia, deve fazer é comprar uma briga em torno de valores, de comportamentos, de uma coisa que governo nenhum controla. Essas coisas, quando realmente ficam acesas, você manda para o plebiscito ou pede um congresso para resolver. O presidente da República não deve se meter nisso, e muito menos quando ele tem um ajuste fiscal para realizar. Eu volto a essa questão, só pedir para você responder depois do intervalo, para não ser obrigado a cortar teu raciocínio, Rafael. A questão é essa. Em que medida o que o presidente decidiu interfere ou não no nível de aceitação dele no seu eleitorado cativo e no eleitorado que o elegeu? A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Não procure doença, procure saúde. Na Amil, uma equipe de saúde acompanha o seu cuidado. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. De volta ao painel WW. Eu vou refazer a pergunta, Rafael. Um bocado dos analistas, depois dessas duas decisões do presidente, de toda essa série de, digamos, como você falou, de chutinhos que ele deu no Moro, se pergunta, está havendo talvez um descolamento entre o que se convencionou chamar de bolsonarismo e o que se convencionou chamar de lavajatismo? Eu acho que essa é a grande questão que a gente está discutindo, e aí eu não menosprezaria o papel dessa agenda de corrupção ou da agenda de refundação da política, não sei se propriamente esse é o termo. Via combate à corrupção. Isso, de alguma maneira uma missão que o presidente e os seus assessores se autoproclamaram, por isso a contraposição entre nova e velha política. E eu digo isso por conta de um quadro econômico muito ruim, com perspectivas de uma retomada muito vagarosa, especialmente à luz desse cenário internacional muito mais complicado, com incertezas em relação ao Brexit, guerra comercial entre Estados Unidos e China, problema na Argentina. Então, muito provavelmente, os mares que nós vamos navegar ao longo do segundo semestre não serão, provavelmente, dos mais favoráveis para essa retomada de crescimento. Daí a necessidade do presidente de encontrar outras maneiras de manter o seu eleitorado mobilizado. Uma parte ele já perdeu. Isso mostra nos números de rejeição mais altos. Então eu acho que toda essa agenda, ou seja, de colar o bolsonarismo com o lavajatismo, é super importante para evitar com que ele tenha uma perda ainda maior de popularidade e aí batendo nas relações com o Congresso, que já são tumultuadas. Eu acho que essa pode ser a inflexão entre um quadro que, bem ou mal, ainda com muita dificuldade, o Brasil segue num trilho de retomada do crescimento econômico e um quadro em que tensões políticas e institucionais assumem um protagonismo mais relevante. Faria, eu queria aproveitar a tua presença aqui, porque você se dedica intensamente há décadas ao estudo dessas instituições, Supremo, Ministério Público e tudo mais. Recentemente a gente viu com que vigor o Ministério Público, conduzido por alguns das estrelas da Lava Jato, foi capaz de, a palavra é minha, de emparedar o Supremo, de levar o Supremo a uma situação quase de se sentir acuado diante da capacidade desses integrantes do Ministério Público de mobilizar redes sociais, a imprensa e conseguir um enorme apoio político que, de uma forma ou de outra, empurrava ministros do Supremo a assumir ou tomar decisões levando em consideração exatamente essa capacidade de mobilização do Ministério Público. Pois bem, agora temos um novo Procurador-Geral da República. O que isso significa do ponto de vista da atividade política do Ministério Público? E o que isso significa do ponto de vista do relacionamento entre Ministério Público e Supremo?
Eu acho que do ponto de vista da relação interna, o novo procurador, como eu mencionei na resposta anterior, não tem uma possibilidade de interferir na autonomia dos procuradores que têm o caso natural para poder, na sua área de jurisdição, poder trabalhar. O que ele pode é, aqui ou ali, pressionar, mas internamente ele não pode intervir no trabalho que os seus subordinados estão fazendo. Faz uma característica do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República. Do ponto de vista das relações com o Supremo, a impressão que eu tenho é de que ele vai tentar acomodar as coisas, ele terá uma postura um pouco menos ambígua do que foi a gestão da procuradora Raquel Dodge. Ela, ora, era um pouco conservadora, era um pouco tíbia, ora, era um pouco agressiva. Ela, de alguma maneira, foi se conduzindo com uma linha não muito clara e, em alguns momentos, chegou a ser incoerente. Ele, se me parece, o Aras, acho que terá uma certa diretriz mais coerente. O que acho que pode vir a ser importante, pode ser um fator que pode deflagrar uma grande crise, é se, na questão específica dos vetos, se esses vetos forem derrubados pelo Congresso. Caso os vetos sejam derrubados pelo Congresso, eu não ficaria surpreso se as entidades da magistratura arguirem uma série de inconstitucionalidades com a lei a lei que tipifica o crime de abuso de autoridade. E se o Congresso recorrer, arguir a inconstitucionalidade, quem vai ter de tomar essas decisões é o Supremo. Quem vai ter de responder por esse caso, por essa decisão, é o Supremo. E aí nós teremos a possibilidade de, no Congresso, aprovar uma proposta de emenda constitucional que o Supremo pode considerar inconstitucional. Quer dizer, ou seja, nós teremos uma norma constitucional considerada inconstitucional. Isso é algo que, a meu ver, é complicado. Isso já aconteceu na Alemanha. Há, sim, casos muito claros de arguições de constitucionalidade que levam as cortes superiores a considerar inconstitucionais certas emendas constitucionais. Pode parecer confuso para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, mas isso é comum, isso pode gerar um grande conflito, e esse conflito, a meu ver, pode levar ao esgarçamento das instituições. Esgarçamento das instituições. Você vê também esse perigo que o Faria acabou de levantar? A meu ver, já estão esgarçadas, né? Nós temos, tanto no Legislativo, onde os partidos deixaram de existir, praticamente. Nós temos o partido que tem maior número de representantes não chega a 15% das cadeiras. 28 siglas que não significam nada diante dos grupos corporativos. No Supremo, eu acho que o Supremo, com todas as posições que tomou, com as decisões monocráticas, com a chamada segunda turma, tomaram em vários momentos decisões que o cidadão leigo acompanhando considera absurdas, né? O caso do Lewandowski presidindo o impeachment da Dilma, ninguém esquece que ali se rasgou pura e simplesmente a Constituição. Agora, o pior de tudo é que nós não temos, no Executivo, neste momento, com todo respeito pelo presidente, nós não temos ali aquele senso de altivez, aquele sentimento de comedimento, de buscar a convergência, muito pelo contrário, né? O presidente Bolsonaro tem uma certa tendência a jogar gasolina na fogueira, né? Praticamente toda semana. O Brasil está vivendo um sobressalto quase que diário. E como eu tentei dizer anteriormente, isso tem repercussões internacionais muito maiores do que o governo parece compreender. Agora, o que o Faria sugeriu em várias das respostas, aliás, e você um pouco caminhou nessa direção também, Bolívia, vai dizer, pelo menos em relação a esses dois últimos fatos, se a gente considera que o lavajatismo perde força, perde relevância dentro da própria base do presidente, e se a gente considera, como você levantou, que pelo menos na questão dos vetos há um certo equilíbrio, para que lado nós vamos ter que nos preocupar em relação à política, então? O que parece estabelecido é que a tentativa do lavajatismo de, a partir da sua atuação, controlar as decisões das instâncias políticas, parou. Nós estamos voltando, de certa maneira, para as instituições, e não mais por aqueles que, não eleitos, destruíram de fora para dentro o sistema político brasileiro. E aí eu acho que, enfim, dado todo esse contexto que nós estamos comentando, se teve alguma coisa no primeiro semestre que funcionou, e acho que, novamente, né, pode ser um elemento que dê uma magnitude maior a todos esses problemas que a gente está tateando, que é uma certa funcionalidade do sistema político brasileiro
pelo menos do ponto de vista do processo decisório. Então, em meio a toda essa acomodação político-institucional, sobretudo nas relações entre o executivo e os órgãos de controle, com mais destaque para o judiciário e Ministério Público, mas em meio a todo esse processo, do ponto de vista de produção legal, o Brasil tem enfrentado algumas questões espinhosas que estavam na agenda há um bom tempo, né? Em boa medida, quase que sem uma participação muito ativa do presidente da República, né? Justamente essa competição dentro de uma centro-direita por quem vai ser o moderador, quem vai assumir esse papel que o Bolívar sugeriu, veio nas mãos do Maia e isso permitiu uma governabilidade maior. Um outro ponto que poderá nos colocar e gerar conflitos mais graves é se eventualmente este modelo de alguma maneira parar de funcionar, não ficar mais funcional, e aí me parece por meio desse canal de uma perda de popularidade presidencial, isso exacerbando esses conflitos que a gente está comentando e aí perdendo um pouco um ambiente minimamente virtuoso para tomada de decisão. Tem outro aspecto jurídico envolvido aí, que é o que já se falava a boca pequena, né? Sobretudo nos círculos de mercado financeiro, alguns segmentos econômicos, como é que o governo vai fazer para voltar a gastar? E agora está abertamente colocada a discussão, em parte por pronunciamentos do próprio presidente, que se deveria encontrar uma maneira de modificar a legislação aprovada no final do governo Temer, porque senão o governo paga. Nós teremos de novo um conflito de ordem jurídica? Nós já estamos tendo esse conflito. Desde a posse do presidente Bolsonaro, ele vem testando os limites da sua capacidade de mando por meio de medidas provisórias e decretos. As medidas provisórias são claras, o texto da Constituição diz que elas têm de versar sobre assuntos econômicos em casos de urgência e relevância. E o presidente tem usado e abusado das medidas provisórias em casos que não são nem urgentes nem relevantes, também não são de temas econômicos, tem contrariado as decisões as orientações do Supremo, as diretrizes do Supremo, de que a medida provisória não pode ter vários campos temáticos, não pode ter os jabutis que sejam que desfigurem o texto original das medidas provisórias, e os decretos que estão sendo usados no limite dos abusos. Quer dizer, o presidente, independentemente da questão econômica, ele terá de tomar uma providência na medida em que ele se desgasta com as medidas provisórias e com os decretos, ele torna o Supremo, ele obriga o Supremo a ser mais, quando acionado, a ser mais rigoroso. E quem deveria fazer essa ponte é levar os casos ao Supremo o Procurador-Geral da República. Portanto, ele imagina, a impressão que eu tenho quando o Bolsonaro menciona o próximo procurador como uma dama, não é? Ele imagina poder manipular essa dama. Eu me pergunto como é que um Procurador-Geral da República se deixaria manipular quando o que está em jogo é a questão do Estado de Direito a partir do ângulo do processo legislativo. Se esse processo legislativo for, de alguma maneira, ferido, aumentará ainda mais a insegurança jurídica, os investimentos serão adiados, nós não teremos instituições capazes de gerar um ambiente saudável para negócios, e aí o governo vai comer pelo próprio rabo, quer dizer, vai, de alguma maneira, se afundar numa velocidade ainda maior do que vem ocorrendo. Nós estamos num terreno super escorregadio, que é tentar estabelecer a relação entre o mundo normativo jurídico e as decisões que afetam diretamente a economia, certo? Exatamente. Quer dizer, no caso do legislativo, como o Rafael também tinha acentuado antes dessa última intervenção do Faria, a gente vê, você usou a palavra modelo, né? É uma surpresa para muita gente. No começo do ano, esperava-se que, por falta de uma base sólida e coordenada do governo no parlamento, ele praticamente parasse de fazer qualquer coisa. A gente não viu isso acontecer, ao contrário. Mas aí, por exemplo, aos seus olhos, quando você chama de modelo, você está ressaltando o papel de forças políticas dentro do legislativo que conduzem, de certa maneira, a uma agenda econômica, né, que é uma das grandes preocupações suas. Agora, o Faria coloca um novo aspecto aí. Boa parte do que se pretende fazer na economia vem vindo por medidas provisórias, que caducam, precisam ser aprovadas, e se não forem aprovadas e se transformarem em lei, voltam para trás, o que causa um caos. Por exemplo, na reforma administrativa. Exato. Como é que você está vendo o desenrolar desse processo? Olha, eu queria, se você me permitir, primeiro reforçar um pouquinho o ponto do Rafael, que lembrou o fato de termos quase passado a reforma da Previdência, antes fizemos a reforma trabalhista, né? Eu acho que nós, que vivemos cá na planície, às vezes achamos que os parlamentares
são extraterrestres. Né? Eles não são extraterrestres. No começo do ano, no final do ano passado, a maioria ali certamente percebeu claramente que nós estávamos indo para o abismo. Quer dizer, o Brasil não fazer um ajuste fiscal era precipitar uma crise por vários anos. Quer dizer, era o Estado que não tem superávit para aplicar através de empresas públicas, que não privatiza para deixar o mercado funcionar e que mostra ao mundo contas desequilibradas. Então, isso, a meu ver, explica que o Congresso, mesmo sem partidos organizados, mesmo sem lideranças de destaque, tenha se organizado para fazer isto. Vamos fazer esse dever mínimo aqui, que é passar a reforma da Previdência. Agora, além disso, nós não conseguimos ver nada. E tem muita coisa para ser feita. Não, aí que está o problema. Eu acho que nós não estamos vendo nem um pedaço, nem um pequeno pedaço dos problemas que temos pela frente. Né? Ajustar as contas é a obrigação corriqueira, normal, né, de qualquer governo, ter as contas em ordem. Agora, retomar o crescimento econômico, não tendo capital próprio público para investir e não tendo destravado a questão das privatizações, significa que nós vamos crescer a taxas absolutamente medíocres por um período de tempo que nós não sabemos estimar. Todo mundo aposta que para este ano nós vamos ter um crescimento em torno de 0,8. 80 centésimos de 1%. Para o ano que vem, se tudo der certo, se não tivermos greve de caminhoneiro, se a retaliação externa não for muito grande, talvez 2%. Bom, isto significa nada mais, nada menos que para dobrar a nossa renda por habitante anual, que é medíocre, $11.000, para dobrá-la, nós vamos levar algo como 30 anos. Não é? Então, é absolutamente impensável este cenário. Ou nós fazemos uma remodelação rápida e drástica no sistema político, e aí, eventualmente, vamos ter que discutir a reforma política, ou nós simplesmente estaremos caminhando paulatinamente para uma situação de pobreza quase irrecuperável. Esta é a verdade. Eu imagino, Rafael, nós apresentamos você, um cientista político, e você é sócio de uma consultoria que ganha dinheiro dizendo a investidores o que vai acontecer com a política brasileira. Estou simplificando um pouco o trabalho de vocês, mas para o público entender o que faz uma consultoria. O indivíduo vai lá e confia na capacidade de uma consultoria de identificar os cenários e a partir daí ele toma as decisões que ele tem que tomar para os negócios deles. Conversando com muitas plateias diferentes, eu tenho palestrado bastante pelo Brasil afora, eu percebo a dúvida, o grande ponto de interrogação de muita gente que toma decisões de investimento e de consumo em relação a esse jogo que vocês estão abordando das instituições, dessas nomeações como Procurador-Geral da República, que nas suas palavras a gente entende que você acha, que o Bolsonaro acha que uma das travas da economia está na atitude de instituições como o Ministério Público e que se ele puder controlar ali, ele tem uma economia funcionando um pouco mais livre. Você diz isso para investidores, por exemplo. Segundo, ele não tem base no parlamento. Ainda assim, a reforma da Previdência passou. Você diz a investidores que esse mesmo, digamos, fenômeno de um governo sem base que consegue aprovar uma medida impopular, prossegue para outros campos da economia? A sua pergunta mostra como é enriquecedor esse debate, né? Porque a gente inicia o mandato Bolsonaro do ponto de vista do risco político, com um problema, vai passar essa agenda econômica em função dessas questões políticas que a gente comentou. O que a gente tem assistido hoje, na verdade, é alguma funcionalidade, como a gente comentou, mas o problema é que essas questões político-institucionais, elas estão contaminando os resultados efetivos econômicos dessa funcionalidade. Mesmo com reforma da Previdência. Mesmo com reforma da Previdência. Então nós temos aqui, pelo menos por enquanto, um cenário de difícil retomada, justamente por conta desses conflitos. Então essa ideia de que o risco político se resume a passar ou não determinadas reformas, tem cada vez mais caído por terra, e aí a gente percebe os investidores, os agentes econômicos preocupados, enfim, como é que eu interpreto todo esse movimento. O que a gente passou uma boa parte do programa discutindo é até um cenário ainda mais complicador, né, com elementos diferentes, que é eventualmente uma tensão político-institucional e esse modelo
travando, e aí me parece que a gente está em direção a um cenário bem mais difícil do que a gente tem vivido até agora. E tem uma outra coisa. Por favor. Nós temos um governo que já queimou 8 meses e não tem um projeto. Não tem projeto, sem projeto não tem estratégia. O tempo está passando, a crise econômica aumenta, como disse o Bolívar, as possibilidades de crescimento diminuem. E se nós não nos esquecermos, nós vamos ter eleições no ano que vem, e essas eleições devem levar o Congresso a paralisar parte das suas atividades. E essas eleições são importantes, principalmente nas grandes capitais, porque elas podem definir a campanha presidencial de 2022. Quer dizer, nós corremos o risco da agenda econômica ser, de certo modo, subestimada em função de certas necessidades políticas. Quer dizer, o presidente, a meu ver, foi irresponsável queimando 8 meses de mandato, em que ele teria, como um presidente ingressante, com uma maioria clara de votos, tido a possibilidade de mexer melhor com essa agenda econômica, definindo projetos com estratégia. Não fez isso, portanto, o cenário é um cenário um tanto quanto preocupante. Bolívar, eu volto depois do intervalo contigo, solicitado a pronunciar-se, estou sendo formal, hein? Pedindo que você fale sobre o seguinte. Com muito prazer. Pedindo que você fale sobre o seguinte. Considerando o cenário político e o que tem que ser feito para destravar a economia, a gente imediatamente se pergunta que capacidade de articulação política o governo está desenvolvendo, por exemplo, em colocar os vários entes da federação a bordo para tratar de uma reforma tributária, que é impossível ser pensada sem incluir municípios, estados que já ficaram de fora da reforma da Previdência. Então a pergunta é, para a gente reiniciar logo depois do intervalo, o que você identifica na política brasileira de um esforço coordenado, dirigido, de buscar isso que o ministro da Economia tem proposto, praticamente toda a palestra dele, que é o novo Pacto Federativo? Perfeito. A gente volta daqui um instantinho. Desde 1875, o Estadão leva informação e análise ao leitor dos acontecimentos históricos aos fatos cotidianos, sempre de forma pioneira e inovadora. Assine e contribua para manter o jornalismo de qualidade vivo e cada vez mais forte. Acesse assine.estadão.com.br ou ligue 0800 770 2166 e faça sua assinatura. Estadão, a história passa por aqui. Pessoal, de volta ao painel WW. Você está vendo algum esforço coordenado de chegar a esse novo pacto federativo, sem o que, por exemplo, o ministro Paulo Guedes acha muito difícil conseguir o que ele precisa, uma reforma tributária? Eu vejo da parte de alguns governadores uma atitude mais proativa de conversar com seus colegas, não todos, né? Percebendo que a situação dos estados contribui fortemente para os desequilíbrios fiscais do país. Agora, eu não posso deixar eu não posso ocultar um certo pessimismo sobre os próximos anos, né? O que nós chamamos de governabilidade, funcionalidade do sistema, como o Rafael diz, compõe-se de, a estabilidade do regime democrático. Então, não podemos ficar beirando uma crise constitucional, uma possível ruptura. Segundo, a eficácia decisória, a capacidade de produzir políticas públicas, de aprovar medidas no Congresso. Terceiro, um certo grau de legitimidade, que a sociedade se identifique minimamente com as instituições e com os seus representantes, né? De início, eu não estou dizendo que nós estamos à beira de alguma crise constitucional que leve a uma ruptura. Quanto ao segundo ponto, a eficácia, a funcionalidade, eu sou um pouco mais pessimista do que o Rafael, porque a passada Previdência, para mim, resultou de um certo espírito dos parlamentares de perceber, o que é muito raro no Congresso, de que nós íamos caminhar para uma crise muito mais profunda e muito mais rápida se isso não fosse feito. O ajuste fiscal. Isso é a mãe de todas as reformas. A atitude em relação A legitimidade. A legitimidade, veja, o Brasil hoje é um país dividido de alto a baixo, né? Dividido em petismo e antipetismo, o antipetismo personificado pelo bolsonarismo. Chegou a um grau de divisão nunca visto em nossa história, nem mesmo em 64. As instituições, de modo geral, não inspiram respeito, ou porque não são compreendidas, ou porque de fato se comportam muito mal, e aí sou obrigado a mais uma vez mencionar o STF.
Então eu acho que digamos, a capacidade de empuxo, a força total do sistema político para empurrar a economia, a meu ver, é muito pequena, é muito débil. Nós não estamos nem chegando perto de um crescimento de 3% ao ano, que já seria medíocre, né? Então, quem olhar mais para frente, 5, 10 anos, tem que aceitar a conclusão de que ou nós fazemos uma remodelação poderosa no sistema político, ou nós vamos patinar nessa mediocridade, nesse pequeno crescimento, por muito tempo ainda. É a questão essencial hoje, que eu acho que eu vejo discutido em todas as plateias, os contatos que eu tenho com as pessoas, na rua, normal, aquela observação que a gente faz sozinho, né, sem precisar ler os grandes tomos e os almanaques tal, de ciência política ou de sociologia ou de economia, é que algo parece travar. Esse algo a gente enxerga na política. E aí a pergunta que as pessoas fazem é, caramba, tem algo imediato para ser feito, que é um mínimo de simplificação do manicômio. Usei a piada várias vezes, o manicômio ainda pode fugir. O sistema tributário brasileiro não dá para você descer dele. Então, um mínimo de simplificação exige um mínimo de coordenação política. E aí? O que você vê acontecendo nessa direção ou não vê acontecendo? Não, eu acho que tem um ponto. Acho que, em primeiro lugar, o mal-estar vem um pouco... A própria aprovação da reforma da Previdência, digamos que clareou uma melhor percepção do real estado do funcionamento da economia e do processo político, né? Durante um longo período, a reforma da Previdência era quase que todo mundo encostava, né? Ela não está crescendo porque depende da reforma da Previdência. Então a gente sempre acabava voltando para a Previdência. Com um encaminhamento, claro que ainda falta o Senado, mas um encaminhamento até mais positivo. Não, o Senado andou já. Deve votar semana que vem, eventualmente. Mas com esse encaminhamento, outras questões vieram à tona. Uma parte de natureza econômica e uma parte que é a nossa discussão aqui, uma questão política. Para a reforma tributária, eu temo que esse modelo, né, que eu chamei de governabilidade parlamentar, não funcione com o mesmo sucesso que funcionou para a Previdência. Em primeiro lugar, é uma questão muito mais difícil de ser trabalhada. A reforma da Previdência, ela unia, de todo modo, os grandes setores da economia em sua defesa. A reforma tributária, ela gera divisões entre os diferentes setores da economia. No plano político, há uma certa disputa pelo protagonismo dessa reforma. Então você tem a reforma da Câmara, a reforma do Senado e algumas medidas que o governo ensaia adotar, que em alguns casos... O governo diz que vai ter agora já vai colocar, a gente não sabe se na Câmara ou no Senado, mas deve colocar outros elementos nesse debate. São 3, portanto, em discussão. Então, basicamente, são 3 grandes agendas dentro da questão tributária. O colocou um bom ponto. Tem eleição o ano que vem, então me parece que a simples mudança da Previdência para a tributária vai testar de forma mais significativa esse modelo que a gente construiu até aqui. Mas o que me preocupa, William, é essa continuidade desse cenário em que a gente nem precisa recorrer a um quadro político mais difícil, mas sistematicamente o ambiente político brasileiro dificulta a redução de incerteza, né? A incerteza é muito ruim para a economia. Como a gente deve ter um mundo mais complicado, de fato a gente tem aí perspectivas que a gente tem que olhar com muito cuidado e espera-se que em algum momento o presidente consiga incorporar esse estado de coisas na definição das suas estratégias políticas, sob pena de perder mais popularidade do que ele já perdeu de forma inédita nesses primeiros 8 anos de mandato, 8 meses de mandato. Não. Faria. O que o Rafael está levantando qual é a capacidade do sistema político, tal como vocês o descreveram, de reagir digamos, a agendas muito mais ambiciosas ainda do que a reforma da Previdência. A gente considera, para destravar, tirar o país, de alguma maneira fazer andar, e a consequente melhoria de popularidade de qualquer governo, a gente tem que considerar produtividade, competitividade, todas essas coisas que todo mundo, sobretudo o público do painel, já sabe decor. Porém, tanto o Bolívar quanto o Rafael colocam digamos, eu quero ter muito cuidado, muito cauteloso com o adjetivo aqui nesse momento, colocam um olhar muito frio na capacidade do sistema, seja pelo protagonismo do legislativo, seja pelas características próprias do presidente Bolsonaro e a maneira como ele governa,
de tirar a economia da situação, que eu acho que é consenso entre todos nós, de marasmo. Um crescimento de 1%, aí a minha opinião pessoal, para um país com os problemas que nós temos, é ridículo. Não deveria ser nem considerado, devia ser motivo de tristeza. Nós vamos crescer de 4 a 5 no mínimo para tirar esse país da situação que é a mesma quando a gente discutia a Constituição de 1988, que é de desigualdade, injustiça e miséria, a mesma. E nossa distância dos países ricos, a mesma. Nossa produtividade estagnada. Mas deixa eu voltar para o ponto, senão isso aqui vira um discurso. Você compartilha essa mesma, digamos, frieza, vou usar a palavra? Eu acho que sim. Ver a capacidade da política de mexer na economia? Eu acho que compartilha a sua preocupação. Eu acho que alguns setores políticos começam, alguns segmentos políticos, quer dizer, alguns partidos, algumas lideranças, começam a perceber alguns gargalos estruturais. No caso da reforma tributária, há um problema estrutural nela. De um lado, o governo tem problemas de caixa e precisa de medidas imediatas que permitam entrar mais dinheiro no Tesouro e destravar, vamos dizer, a área da educação, a área de pesquisa, a área de saúde, a área de transporte. Isso tudo está parado. E o governo insiste num imposto que, tecnicamente, desarranja a economia, que é a CPMF. Quer dizer, é uma coisa quase que surpreendente a incapacidade que o governo demonstra de não ser criativo. Sempre vai em torno de uma ideia que é combatida por uma maioria quase absoluta de economistas. E, por outro lado, a reforma tributária pressupõe uma estrutura tributária para as prefeituras, para os estados, num sentido temporal, num horizonte temporal de médio e longo prazo. Que você tem no governo federal uma tendência de curto prazo e você tem uma tendência para a iniciativa privada e para as demais instâncias federativas de se reestruturar a médio e longo prazo. Conciliar essas duas noções de tempo, isso exige um comando político, isso exige uma liderança que eu acho que o governo não tem. Então, o grande desafio será saber, como disse o Rafael, se o Congresso poderá ter alguma liderança capaz de harmonizar, capaz de limar as arestas e tentar fazer um grande acordo. Nesse momento, eu não sei que projeto o governo tributário, de reforma tributária o governo vai apresentar. A proposta que está circulando, que o Maia endossa, do Bernard Api, me parece mais consistente. É a 45. É a 45. Essa poderá, a meu ver, crescer. Essa, se o Congresso se concentrar, se os prefeitos e os governadores se concentrarem em torno dessa proposta, isso poderá acontecer. Bolívar, de novo, nós estamos num aspecto super complexo, que é a relação entre crise fiscal, que é a devastadora, sobretudo para os estados, e uma reforma tributária que mexe diretamente com a crise fiscal. Muitos governadores acham que ampliariam a base de arrecadação, é uma ilusão. E muitos consumidores acham que diminuiria a carga tributária, é outra ilusão. E o governo, pressionado por essa pinça, usar a sua expressão, pensa abertamente agora como é que ele faz para poder gastar alguma coisa. Ele está engessado no orçamento, ele tem em despesas obrigatórias, e a matemática a qual se referiu o Bolsonaro realmente é aniquiladora. Continuar como está, 3, 4 anos ele não tem mais o que gastar, porque o obrigatório já comeu tudo que ele pôde fazer. Ou seja, uma pressão política fortíssima de todos os lados. Você acha, e aí eu estou pedindo que você faça um prognóstico, do ponto de vista do analista político, que essa pressão será tão grande a ponto deles furarem o teto de gastos? Eu acho possível, mas eu parto do pressuposto de que não haverá reforma tributária. É simplesmente difícil demais do ponto de vista político. Os interesses são muito claros e muito organizados, não é uma coisa relativamente difusa como a Previdência. São interesses absolutamente conhecidos. Você sabe imediatamente o que você perde, o que você ganha, e você se mobiliza para resistir. O setor de serviços, por exemplo, Por exemplo, nós não temos, atualmente, na política brasileira, nem na parte formal, institucional, e nem do lado de fora, aqui entre as elites do mercado, poder de fogo suficiente ou capacidade suficiente para agregar. Né? Todo mundo corre para todo lado e você não vê movimento nenhum de convergência para formar digamos, um movimento de simplificar a agenda e de perceber que nós precisamos andar muito mais depressa do que isso. Se você me permitir só uma pitada de pseudo-erudição, no final
No final do século XIX, nós vimos 3 grandes países ultrapassarem a chamada industrialização tardia. Né? Eles estavam atrasados em relação à Inglaterra e à França, e rapidamente, em 3 décadas, ao mesmo tempo, os 3 superaram. Alemanha, Japão. Alemanha, Japão e Estados Unidos. Nos 3 casos, a sociedade e a política foram sacudidos violentamente por algum acontecimento. A unificação da Alemanha, a Guerra Civil nos Estados Unidos e a restauração da dinastia Meiji no Japão. Os 3 fatos tiveram um efeito poderoso na remodelação do sistema político e rapidamente a industrialização foi acelerada. No Brasil, eu não vejo nada que se pareça com isso. Não temos uma estrutura partidária. Temos uma série de regras eleitorais que meus amigos cientistas políticos acham que são ótimos. Eu, infelizmente, tenho vontade de chorar quando eu ouço esse discurso. Né? Temos uma federação terrivelmente complicada. Metade dos municípios nem deviam existir. Né? Então, como é que você vai tirar dessa maçaroca toda uma coisa viável, em termos de convergência, que leve o nosso crescimento, não digo para 5, mas para 4. O Bolívar jogou nossa discussão no plano abrangente, com um arco histórico imenso. É fascinante, Bolívar. Mas aí eu vou fazer um painel só sobre isso. Não, falando sério, porque o que você coloca é uma grande reflexão para a gente dividir aqui com o público que nos acompanha e que gosta desse tipo de assunto. Eu espero não ter ido longe demais. Não, tratado de uma forma assim, realmente mais ampla e mais abrangente, enquanto eu estou fazendo o papel do chato aqui, de ficar puxando o pé para o plano do dia a dia. E por isso que eu te peço desculpas, porque eu vou ser o chato aqui puxando o pé para o plano do dia a dia. E passar para o Rafael essa questão que ela está embutida nesse ponto de interrogação de muita gente quando olha a relação entre política e economia no Brasil. Por exemplo, a equipe do Paulo Guedes considerou essencial do ponto de vista da credibilidade deles mesmos e do país, né, por consequência, preservar esses instrumentos que limitam o crescimento dos gastos. Porém, as pressões políticas estão fazendo com que a tampa literal do limite de teto de gastos ameace ser explodida. Qual é o risco que isso aconteça? Relevante o suficiente, ainda que não seja eventualmente o mais provável, mas simplesmente a percepção de que isso é possível já pode contribuir para um quadro econômico difícil, essa continuidade desse sistema que a gente tem feito, né? Basicamente, o que a gente tem aparecido é que as restrições vão ficando muito mais fortes, né? Vai comendo a parte discricionária. E vai mesmo. E aí, em algum limite... Isso é fato. Então, é só uma questão de quando e aí que tipo de saída, grosso modo, o sistema político brasileiro e a elite vai construir. Uma saída em que continue atacando o crescimento dessas despesas obrigatórias por outros canais, que não só a questão da Previdência, ou eventualmente busca algum tipo de flexibilização do teto para você conseguir acomodar esses gastos que, do ponto de vista econômico, são cada vez mais demandantes. A gente tem um problema de demanda, de falta de investimento muito significativa, e também a gente não tem que ter um pouco de realpolitik, né? Pressões políticas, especialmente à luz da popularidade mais baixa do presidente e o calendário eleitoral apertando. Me parece que o que a gente está, um risco que a gente corre, né? Não vou chegar tão longe, até porque também não tenho toda essa bagagem, mas um problema que o Huntington, né, que é um autor que Samuel Huntington, que estava preocupado com fortalecimento institucional. E aí, basicamente, a ideia dele é que em alguns momentos você tem muita demanda para o sistema político que ele não é capaz de processar. Isso é curioso. É uma leitura de muitos dos generais próximos do presidente. Porque isso é curioso, porque, em um certo sentido, a gente tem hoje um debate mais aberto do que a gente tinha no passado em relação a uma série de temas. É verdade. A gente sempre discutir previdência era um mito, discutir privatização. Isso que é intrigante, até a gente poderia pensar junto aqui, porque do ponto de vista da qualidade do debate... É o reconhecimento de que o modelo anterior acabou. Ele esgotou, mas bem ou mal, não sei por que canal, a gente está discutindo temas talvez de forma mais plural do que havia no lulismo, como parecia ali um período que estava dando tudo certo e ninguém tinha meio que pensar em alternativas ou pensando no futuro. E isso que para mim é intrigante, porque a gente me parece que tem até a direção
está mais ou menos apontada, mas todos esses obstáculos que a gente comentou até aqui podem fazer com que a gente não aproveite essa oportunidade. Eu vou fazer uma jogada de marketing aqui mesmo, descarada, sem vergonha, para realmente para não terminar o programa para baixo. Pedir a vocês, em relação a isso que você acabou de fazer, e preciso que seja curta a resposta, que nós estamos chegando ao final. Vocês veem nessa característica atual, por exemplo, meu depoimento pessoal, um programa com esse tema, deste aqui, 3 anos atrás, nem ia pro ar, não ia ter audiência alguma. Hoje são os tipos de discussões mais demandadas. Na mídia tradicional, aqui nas redes sociais, seja onde for. Digamos, eu estou dando reforço à sua observação. Há, de fato, uma disposição na sociedade brasileira hoje de abordar temas que, olha, eu tenho experiência disso, saber o que é que derruba a audiência de um telejornal. Antigamente era só colocar política como abertura do telejornal, a audiência despencava em 1 minuto, ia para o porão. Hoje, se não tiver política logo no começo de um telejornal, provavelmente nem será assistido. Então isso mostra uma mudança de atitude em relação aos problemas. Em que medida isso te inspira? Me inspira a pensar um período histórico importante. Em 1992, nós tivemos o impeachment do presidente Collor, a ascensão ao poder de um presidente mercurial, que é Itamar Franco, a inflação mais ou menos em torno de 1.300%, 1.400% ao ano, fragmentação partidária, falta de projeto, uma eleição presidencial prevista para 1994 e simplesmente não havia nenhum horizonte. Quando o cenário era o mais sombrio possível, surpreendentemente, começou a haver um entendimento, ainda que por baixo do pano, de pessoas do PT, com pessoas do PSDB, com pessoas que vinham da Igreja Católica, com o sindicalismo do ABC. Eu me lembro que naquele momento eu fazia risco institucional, análise de risco institucional para uma das maiores instituições financeiras do Brasil, e fiquei absolutamente surpreso quando eu percebi que a situação limite deflagrou um processo de diálogo. Isso resultou na ascensão do ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique, para o Ministério da Fazenda. Isso abriu o caminho para o Plano Real e o colocou na presidência da República. Quer dizer, isso para mim foi uma grande surpresa. Eu acho que eu sou um dos mais velhos, se não o mais velho aqui, mas eu acho que ali eu aprendi que na situação limite você pode ter alguma luz. Ou seja, é preciso que você chegue a uma situação limite para conseguir destravar algum processo a partir de um acordo, a partir do qual, se não for feito o acordo, todos perdem. Senhores, posso deixar por aqui? Na situação limite, enxerga-se a luz? Eu só acrescentaria o seguinte, com a inflação, por exemplo, nós chegamos à situação limite e todo mundo percebia que íamos para a hiperinflação. Bom, hoje, o limite, nós seríamos muito mais prudentes se fizéssemos uma projeção, não uma especulação, uma projeção do que pode acontecer daqui a 10 ou 15 anos, se ficarmos crescendo 2, 3% ao ano. Isso é o retrato falado de um país em desagregação. Rafael. Eu acho que o ponto positivo é que as instituições de controle, bem ou mal, evitaram a gente tomando caminhos mais drásticos, e acho que é um processo gradual. Acho que dificilmente a gente teria esse choque, e se eventualmente a gente atingir esse ponto quase que de um não retorno, ou seja, precisamos realmente sentar e caminhar para um outro equilíbrio, tem boas chances de que esse cenário que a gente desenhou aqui não seja realizado, e aí o futuro mais próximo, mas a gente fica e mais debates para ver por que isso teria acontecido. Oba, mais debates, mais discussão significa mais assunto para vocês em programas como esse aqui. Não é o único, mas é um programa dedicado justamente a fazer a gente pensar o que a gente tem aí pela frente em relação àquilo que a gente enfrenta no dia a dia. Eu quero dar meu muito obrigado aqui aos participantes dessa edição do Painel WW, começando pelo José Eduardo Faria. Ele é o chefe do Departamento de Filosofia de Direito da Faculdade de Direito da USP, é também professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O José Eduardo Faria escreve também para o jornal O Estado de São Paulo. Meu muito obrigado, em segundo lugar, a Bolívar Lamounier, cientista político, diretor-presidente da Augurium Consultoria. Entre muitas atividades, Bolívar integrou a Comissão de Estudos Constitucionais de 85, que teve tanta importância na nossa conversa, tem vários livros publicados. Bolívar oferece cursos pela internet e escreve periodicamente também no Estadão. Terceiro lugar, meu obrigado a Rafael Cortes, doutor em Ciências Políticas, sócio da Tendências Consultoria. E não por último, meu muito obrigado a vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau. Desde 1870